se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Cavaleiro da Montanha, Andradas. A lua cheia brilhava intensa naquela noite fria, iluminando as encostas da Serra do Caracol em Andradas. Era como se a montanha respirasse mistério, com as árvores sussurrando ao ritmo do vento. Foi quando ouvi pela primeira vez o som de cascos. Não havia estrada por ali, apenas trilhas antigas, quase esquecidas. Mas aquele som, rítmico, firme, reverberava como se um cavalo cruzasse a floresta com determinação. Eu estava acampado com alguns amigos, todos aficionados por histórias de terror. Nosso objetivo era investigar as lendas locais. Falam que o espírito de um cavaleiro perambula pelas montanhas, montando um cavalo negro como a noite. Segundo os moradores, ele aparece para punir quem invade sua terra ou desrespeita as forças da natureza. Sorrimos das histórias, mas agora, à luz das chamas da fogueira, a sensação de ser observado era inegável. Vocês ouviram isso? Perguntei, interrompendo o riso de um dos amigos. A expressão dele congelou. Os outros também pararam. O som dos cascos se tornava mais nítido. Olhamos em direção à escuridão, mas só víamos árvores. Uma tensão invisível nos apertava o peito. De repente, um dos amigos, Carlos, tentou aliviar o clima. Deve ser algum animal. Vai ver, é só um cavalo solto de uma fazenda aqui perto. Mas o tom de sua voz não convencia. A verdade é que ninguém ali queria admitir, algo estava errado. A curiosidade, porém, venceu o medo. Pegamos lanternas e decidimos explorar. Seguimos o som, que parecia se afastar e depois voltar, como se nos guiasse. A cada passo, a floresta ficava mais densa, e a temperatura parecia cair. Minha lanterna captou algo estranho em uma pedra, marcas de ferraduras profundas, como se o chão fosse macio como lama, embora estivesse seco. Acho que devíamos voltar, sugeriu Mariana, a única voz sensata do grupo. Mas antes que alguém respondesse, o som dos cascos parou. Tudo ficou em silêncio, até o vento parecia ter cessado. Foi então que ouvimos um relinchar, alto e assustador, ecoando pela mata. O medo tomou conta. Sentíamos que algo nos observava. Mas, teimosos, continuamos, convencidos de que não havia nada além de lendas. Ah, como eu queria ter escutado Mariana naquele momento! A trilha se estreitava, e o som dos cascos recomeçou, dessa vez mais rápido, como se o cavaleiro estivesse correndo. Meu coração disparava a cada passo. Carlos liderava o grupo, mas parecia hesitante, olhando constantemente para trás, como se esperasse nossa aprovação para seguir. Foi então que vimos. No topo de uma colina, recortado pela luz prateada da lua, surgiu um vulto imponente. Parecia um homem montado em um cavalo gigantesco, com a capa esvoaçando ao vento. Nenhum de nós conseguia falar. A figura ficou ali parada por um instante, antes de virar o cavalo e desaparecer na mata. Vocês viram isso? Sussurrou Felipe, com a voz trêmula. Todos balançamos a cabeça, sem saber se confirmávamos ou negávamos o que nossos olhos haviam registrado. A ideia de que aquilo era real nos aterrorizava. O som dos cascos ecoou novamente, mas agora parecia vir de todos os lados. Ficamos cercados por uma cacofonia que nos deixou atordoados. Mariana gritou, e quando olhamos, vimos que ela estava olhando para uma árvore. Ali, esculpido no tronco, estava um símbolo estranho, algo que lembrava uma ferradura, mas com inscrições ao redor. Isso não estava aqui antes, disse ela, os olhos arregalados. Carlos tentou tocar o símbolo, mas no momento em que sua mão encostou no tronco, uma rajada de vento nos atingiu, quase apagando nossas lanternas. Foi aí que o cavaleiro apareceu novamente, desta vez mais próximo. Ele não tinha rosto. Apenas um vazio negro sob o elmo. O cavalo bufava, com os olhos brilhando como brasas. Ficamos imóveis, petrificados pelo medo. A figura apontou uma espada para nós, e um relâmpago iluminou o céu. No instante seguinte, tudo desapareceu. Corremos sem olhar para trás. O caminho de volta parecia interminável,
como se a floresta tivesse se transformado em um labirinto. Cada som, cada sombra, parecia uma ameaça. O som dos cascos continuava, ora perto, ora distante, mas nunca nos deixava. Felipe tropeçou e caiu. Quando fui ajudá-lo, vi algo que me gelou até os ossos. Seu tornozelo tinha uma marca de ferradura, como se tivesse sido queimado. Ele chorava de dor, mas conseguimos colocá-lo de pé e seguimos em frente. O pânico nos guiava mais do que qualquer senso de direção. Chegamos a um descampado onde deixamos nossas mochilas. A fogueira ainda ardia, mas ao seu redor havia marcas de cascos, formando um círculo perfeito. Era como se algo estivesse nos esperando. Um relinchar alto ecoou, e vimos o cavaleiro surgir novamente. Dessa vez, ele estava a poucos metros de nós. Carlos gritou, pegando um galho em chamas para tentar espantá-lo, mas o cavaleiro apenas ergueu sua espada. O fogo apagou instantaneamente, deixando-nos na escuridão. Felipe começou a murmurar algo, como se estivesse em transe. Ele está vindo para nos levar, sussurrou Mariana, agarrando meu braço com força. Não havia mais saída. O cavaleiro avançava lentamente, e o som dos cascos marcava nosso destino. Naquele momento de desespero, Mariana lembrou-se de algo que ouvimos dos moradores locais. Diziam que o cavaleiro respeitava quem mostrasse humildade diante dele. Ela caiu de joelhos e começou a rezar, os olhos fechados, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Sem pensar, fizemos o mesmo. O cavaleiro parou. O silêncio foi esmagador. Abri os olhos lentamente e vi que ele nos observava, ou pelo menos parecia nos observar. Ele ergueu a espada mais uma vez, e um brilho ofuscante tomou conta de tudo. Quando o brilho desapareceu, estávamos sozinhos. O som dos cascos havia sumido, e a floresta estava silenciosa novamente. Felipe ainda tinha marca no tornozelo, mas parecia mais lúcido. Voltamos ao acampamento, pegamos nossas coisas e fomos embora sem olhar para trás. No dia seguinte, ao contar nossa história para os moradores, percebemos que não éramos os primeiros a passar por isso. A lenda dizia que o cavaleiro protegia algo valioso escondido na montanha, e que ele só aparecia para aqueles que ousavam desafiá-lo. Nunca soubemos se foi sorte ou respeito que nos salvou, mas uma coisa é certa, jamais voltaremos àquela montanha.